Oi, pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a relação do humanismo, que é uma escola literária artística, que aconteceu entre o século XIV e século XV na Europa, com a invenção da prensa de Gutenberg. A Idade Média durou 1000 anos, do século V ao século XV. Então, o humanismo, ele foi, na verdade, uma fase de transição, um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Esses 1000 anos, da Idade Média, eles foram imbuídos no teocentrismo. As pessoas viam Deus como centro de todas as coisas, a igreja como centro de todas as coisas. E o humanismo, ele vai ser essa fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, ele vai ter, na verdade, características teocêntricas, mas também ele já vai ter características antropocêntricas, ou seja, o homem nesses dois últimos séculos, né, do século XIV, século XV, que é o período do humanismo, como o próprio nome diz, né, o humanismo, que vem o radical, né, da palavra, né, vem do humano, ele vai ter o homem como centro de todas as coisas, a ciência, o conhecimento, o distanciamento desse homem da igreja. Então, nós podemos considerar o humanismo como um período aí de transição e também voltado mais para o conhecimento, né? Nós temos aí um momento que o homem toma esse fôlego, né? Ele sai daquele obscurantismo da Idade Média e entra num momento de clareza, de luz, né? De arte, enfim, um momento de transição aí para esse mundo moderno. E essa escola literária, ela vai trazer essa colaboração. Lá em Portugal, a gente tem o Gil Vicente, que é um grande dramaturgo, que vai colaborar bastante com as suas obras nesse período, né? E uma outra característica também do humanismo é essa questão do maniqueísmo, que é muito recorrente na obra do Gil Vicente e também em outras obras artísticas, né? O homem, ele tá sempre nesse meio, ou ele é muito bom ou ele é muito mal, ou ele é muito anjo ou ele é muito voltado pro demônio, né? Então a gente tem isso muito claro nas obras do Gil Vicente. Não existe um meio termo, não existe uma pessoa com, né, com defeitos e qualidades. Não, a gente vê muito esse maniqueísmo nessa escola literária. Mas, enfim, uma grande colaboração, né, deste período da história artística e literária é a prensa de Gutenberg. Quando eu vou falar da prensa de Gutenberg, eu gosto sempre de me referir a uma obra do Umberto Eco chamada O Nome da Rosa, que foi publicada na década de 80 e também foi migrada para o cinema. E nesse filme a gente tem a história de um monge que vai fazer uma investigação num monge na Itália, isso no ano de 1300 e pouco, porque tá acontecendo algumas coisas erradas ali. E esse monge vai investigar o que está acontecendo nesse mosteiro. E o que acontece? Nesse mosteiro, a gente tem como um pano de fundo muitas cenas que aparecem dentro da biblioteca desse mosteiro. E é interessante que a gente percebe ali que essa biblioteca, ela é acessível apenas para monge, para padre, para nobreza. A grande população, a grande camada da população, né, inclusive os burgos, né, que já estavam ali começando a ser formados, né, os burgos, né, de burguesia, né, nem mesmo a burguesia tinha acesso a esse conhecimento, a essa leitura. Então, o que acontece? No meio disso, logo depois, né, em 1450, a gente tem a invenção da prensa feita por Gutenberg, que foi um alemão. E esse alemão, ele trabalhava como ourives, ou seja, com metal, com ouro, com prata, com
com chumbo, e ele foi o grande inventor dos tipos móveis, né? Na verdade, a prensa ela já vem, ele não foi, não podemos dizer que Gutenberg foi o pioneiro, não, isso já vinha da China, mas ele foi um inovador, porque na China a coisa era muito arcaica, ainda era de madeira, e ele, o Gutenberg, ele trouxe a colaboração da prensa de material, né, de metal. E essa prensa, ele teve a ideia de montar essa prensa com tipos móveis, né, que eram tipos de letras em alto relevo, tanto é que a expressão caixa alta e caixa baixa que a gente usa na digitação, para letra maiúscula, letra minúscula, vem daí, vem da prensa de Gutenberg, que ele usava isso, caixa alta para letra maiúscula e caixa baixa para letra minúscula. E ele conseguiu fazer esse invento, né, que foi na verdade ele o grande responsável, né, o grande colaborador pela revolução da informação, pela revolução da cultural, né? Ele se dedicou muito, foram mais de 10 anos de estudo, né, de investimento intelectual, investimento físico, porque imagina uma prensa naquela época, né, em 1450, o tamanho que não era, quantas pessoas que não precisariam para ajudar, enfim, a manusear todo aquele equipamento. Então, foi muito tempo em cima desse feito, né? E o primeiro material que ele imprimiu foi a Bíblia. Naquela época foram quase 200 Bíblias que ele conseguiu imprimir. E nós temos, dessas 200 Bíblias dessa época, nós temos mais ou menos 40 a 50 Bíblias espalhadas em bibliotecas em todo o mundo, né? Então esse foi o grande feito aí de Gutenberg, né, que colaborou bastante para essa clareza desse homem que estava aí prestes a entrar na Idade Moderna, né? Esse homem do humanismo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, até a próxima.